Boa noite, estamos aqui em modo de apresentação, fazer o cumprimento da disciplina Estágio Curricular Obrigatório. Quem vos fala aqui é Emílio Matos Gaspar Filho. A nossa área de concentração para que se houvesse esse estágio e essa observação foi na educação infantil nos seus primeiros anos. O tema abordado foi a observação ao professor da educação infantil e sua habilidade musical em sala de aula em sua primeira etapa. Como justificativa, podemos aqui trazer pontos importantes. Esta socialização, ela visa apresentar o cumprimento e o relato da disciplina de estágio curricular obrigatório 1, com ênfase na observação das aulas de música na educação infantil, seus primeiros anos. A escola cedente a qual fora feita a observação foi o Centro de Ensino Logos, na cidade administrativa de Samambaia, no Distrito Federal. A referida observação teve o intuito de se averiguar quais métodos são utilizados pelos profissionais do ensino na referida escola, observar o comportamento dos alunos em relação ao profissional da educação em sala de aula e se há músicas ministradas ou entoadas em suas aulas. Como objetivos, tivemos aqui 4 itens. Primeiro, observar o profissional da educação no ensino infantil, primeiros anos. Investigar a abordagem das aulas do profissional da educação quanto à aplicação musical em suas aulas. Acompanhar o referido profissional da educação quanto ao seu desempenho na ministração de suas aulas. Verificar se há dinâmicas que vislumbrem aulas diferenciadas para que os alunos interajam com as práticas do referido profissional. Como fundamentação teórica, temos alguns itens aqui muito importantes, e denominando também alguns teóricos que também foram pesquisados. A música é o complemento inserido na vida do ser humano para que ele possa crescer cada vez mais com o ritmo, o balanço melódico, os gêneros e dentre outros fatores que possam contribuir para o aprendizado dos alunos e até mesmo a mediação do professor em relação ao desempenho e realização de projetos musicais. Segundo Vieira, sem data, até o início dos anos 60, o Brasil possuía uma rede de ensino público de qualidade, quando o golpe de 1964 instaurou a ditadura militar e transformou o cenário educacional brasileiro, modificado pela política econômica adotada pelos militares. Os métodos pesquisados e estudados como exemplo e forma de estudo foram voltados para o método Dalcroze, o qual expressa em seus estudos e pesquisas através da expressão corporal. Souza e Cedro, 2022, página 2, enfatizam que a música faz parte da vida desde o ventre da mãe, quando a criança escuta as batidas do seu coração. Segundo Holmes, 2004, página 15, explica que a seguinte teoria, onde os pedagogos que influenciaram a educação musical dessa época, cabe citar o húngaro Zoltán Kodály, o suíço Emile Jacques Dalcroze, o alemão Karl Orff, o belga Edgar Williams e o alemão naturalizado brasileiro Hans Joachim Kornhalter. Os gêneros musicais e os seus estilos são categorias a serem abordadas conforme a necessidade e a inserção de tais estilos em sala de aula. Portanto, nessa observação, busca-se esses referenciais como forma de se averiguar o uso e as atribuições da música como um todo. E Holmes, ainda no mesmo ano, com a mesma página,
ela enfatiza que os professores especialistas atuavam mais, influenciaram as escolas hoje denominadas como o ensino fundamental e médio, onde o professor de música era um professor de educação artística. As metodologias utilizadas para se fazer essa observação foi feita na educação infantil, primeiros anos, no Centro de Ensino Logos, localizado na cidade de Samambaia, Distrito Federal, anteriormente mencionado lá na nossa questão inicial. Temos aí também 4 itens importantes nesse segundo tópico, onde ele fala a observação ao professor da educação infantil em seus primeiros anos, um cronograma de estágio com questionamentos quanto às atribuições do profissional observado, controle de frequência com utilização do aplicativo de geolocalização para o cumprimento do estágio supervisionado e o cumprimento total da carga horária de 25 horas na atividade de campo. No período de estágio, foi de 30 de outubro de 2024 a 6 de novembro de 2024, fazendo 20 horas de observação em sala de aula e mais 5 horas no roteiro de entrevistas com relação aos profissionais da educação. Por fim, fez-se o cumprimento de 75 horas para a elaboração do paper e a socialização do referido estágio como forma de recomendação e orientação da trilha de aprendizagem da referida disciplina. Para que pudéssemos fazer aqui uma observação, face aqui a questão da obediência, até mesmo dentro da socialização da escola que foi feita a observação, né? A escola escolhida para o estágio obrigatório foi o Centro Educacional ou Centro de Ensino Lopes, uma instituição pública da rede privada, situada na cidade administrativa de Samambaia, Distrito Federal. Anteriormente já falado sobre isso. O Centro de Ensino Logos teve sua origem em 1990 como Recreação Infantil Sniff Sniff. A referida escola possui 2 prédios, onde atende a comunidade da seguinte forma: o prédio 1, do pré-maternal até o ensino fundamental 1, de 1º ao 5º ano, e o prédio 2, do 6º ao 9º ano, com o ensino fundamental 2, e de 1º ao 3º ano, o ensino médio. O prédio 1, onde fora feita a observação de estágio, é composto por 2 pavimentos, e o ambiente é muito seguro e agradável. Os horários de funcionamento do prédio que atendem, o prédio 1, que atendem a educação infantil e ensino fundamental 1, são nos turnos matutino e vespertino. No referido prédio, há 7 turmas do ensino infantil e 12 turmas do ensino fundamental. Seguindo os passos aos quais as orientações nos dão como norte magnético a experiência em vivenciar o dia a dia do professor na educação infantil em seus primeiros anos, nos levou a averiguar com que frequência a música é utilizada em sala de aula. Portanto, logo a seguir, será feita a amostra com um show de perguntas e respostas dirigidos à coordenadora pedagógica e uma professora da educação infantil, onde preservou-se os seus referidos nomes, denominando-as de Maestra 1 e Maestra 2. Então escolheu-se todas as 10 perguntas, mas como o tempo é muito curto, faremos a questão 1 e faremos a questão 10, a questão de abertura e a questão de fechamento. Então, a questão 1 teve a pergunta simples, né? Qual é o seu nome e o seu grau de instrução? Então, como referenciamos acima, preservamos o nome das entrevistadas e colocamos como Maestra 1 na resposta para 1
e a 2, Maestra 1 e Maestra 2, e a Maestra 1 é graduada em Pedagogia e pós-graduada em Psicopedagogia em Clínica Institucional. Já a Maestra 2, ela determinou lá o nome dela, ela expôs o nome, mas não forneceu o seu grau de instrução. Para completar aqui a página, a questão 2 é a pergunta assim: há quanto tempo exerces essa profissão? A maestra 1 respondeu 7 anos e a maestra 2, 12. E vamos diretamente à questão 10, como foi falado, né, para não perder muito tempo. Então, a questão 10: quais conselhos você, coordenador ou coordenadora, no caso for coordenadora, ou professora, daria para o estagiário que está te observando? A maestra 1 respondeu o seguinte: o texto era muito longo, a resposta muito longa, mas tirou-se alguns tópicos sobre as respostas da maestra 1. Observe o ambiente, escute os alunos, esteja aberto a aprender com todos. Seja proativo e ofereça ajuda. Já a maestra 2, ela falou o seguinte: que ele possa estar disposto a sempre querer aprender mais e lembrar que cada aula é uma oportunidade de crescer, refletir e adaptar-se às necessidades dos alunos, até porque cada aula nunca será igual à de ontem. A vivência, né? Segundo aqui a estipulação e orientação do slide da socialização, ele pede a vivência do estágio, o que aconteceu. Então, no dia 30 de outubro do corrente ano, começou-se a observação do corrente e cumprimento do estágio curricular obrigatório 1 na educação infantil, primeiros anos, no centro educacional ou no centro de ensino Logos, prédio 1, e em Samambaia, no Distrito Federal. As observações foram feitas nas salas do pré-maternal e maternal, onde pôde-se observar as professoras e o comportamento dos alunos de acordo com o desempenho de cada profissional. Ali observou-se que não há ensino direto com a música, mas deu para observar que as crianças aceitaram bem a minha participação em caráter especial, com a voz, teclado e dentre outros recursos, para que se chegasse ao diferencial das aulas planejadas pelas professoras. O entusiasmo e o desejo de querer mais no que concerne à prática musical, os alunos sempre ficavam na expectativa em querer participar das aulas com músicas. As referências, né? Tivemos Holmes, citamos Holmes aí, Holmes também, mas a Oliveira e Souza e Cetro, né? Que foram também faladas lá, referenciadas nos textos anteriores. Muito obrigado, né? E espero que tenham gostado da minha apresentação.